funciona ou está começando agora e quer saber mais como essa ferramenta pode impactar a sua vida, esse episódio é para você. Prepare-se, os insights valiosos e reflexões profundas estão próximos a gente começar. E muitas dicas práticas. Conosco, Isabela Giroto. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Por favor, nos dê a honra. Eu vou falar um breve resumo do teu currículo, mas eu peço que você continue, por favor, porque ela é bacharel em Direito, pós-graduada em Nutrição Clínica e Funcional, com ênfase em ortomolecular e fisioterapia, pós-graduada em Adequação Nutricional e Manutenção da Homeostase, formada pelo Instituto Eneagrama Shalom, em Fortaleza, no Ceará, e formação de abordagem sistêmica, fenomenológica. Eu passei boas horas para gravar esse proparoxítono aqui. Mas, Isabela, mais uma vez, muito obrigado, uma honra tê-la conosco, né? Tenho te acompanhado, nos conhecemos já e com certeza eu acredito que a gente vai navegar em águas profundas nesse oceano azul chamado Eneagrama. Seja bem-vinda. Prazer é todo meu, Marcelo. Uma honra estar aqui juntos para a gente poder falar de algo que me encanta a cada dia. Eu falo que nunca a gente está pronto, né? Sempre tem algo novo e o Enneagrama nos consegue surpreender cada vez que você se desafia a um mergulho mais profundo. Maravilha. Antes da gente entrar na nossa pauta principal, que é o Eneagrama, e tenho certeza que a gente vai ter muitos pontos aí a conversar e a aprender contigo, mas me fala hoje quem é a Isabela Giroto pela Isabela Giroto, né? Mesmo tendo a pauta desse belo currículo aqui, mas fala um pouco da tua história, de onde tudo começou e onde nós estamos hoje com você. Então, não tem como, né, porque quando eu entrei nesse universo do Enneagrama, ele foi através de uma busca pessoal mesmo. E, como eu falei, né, eu formei, fiz direito, imaginando ali uma vida normal, ordinária, né? Formei, casei, engravidei. E aí o meu marido faleceu e eu tive que assumir as empresas, né? Passei 12 anos tocando as empresas, trabalhando, o corpo somatizando tudo, mas eu tinha que dar conta. Essa era a minha mensagem, né? Essa é a mensagem interna. É, pagando um preço fisiológico muito alto, mas tendo que dar conta. E era engraçado como que aquilo também me motivava. Tinha um certo prazer também em se desafiar e romper, né, essas barreiras todas. E aí, buscando, né, fazendo escolhas, como todos nós, acertando, errando, né, estando na vida mesmo, em 2012, eu conheci o Enneagrama. E anteriormente a isso, eu fazia, né? Eu estava em terapia, fazia psicóloga numa busca muito intensa de tudo, porque eu buscava querer me entender como que eu agia. Eu, às vezes, passava por cima das coisas das pessoas porque eu tinha que dar conta. Essa era a mensagem o tempo todo na minha cabeça. Inverti as ordens, né, muito facilmente, me coloquei numa posição que eu tornei mãe da minha mãe, dos meus irmãos, rompi com algumas pessoas essenciais, mas estava ali. E quando eu conheço o Enneagrama, ele parece que ele me rasgou. É uma ferramenta que ela falou assim diretamente comigo. Ele me traduziu de uma forma que a gente tem vergonha, a gente tem alegrias de descobrir também essa força ao mesmo tempo. Mas assim, nada que eu tinha feito até então foi tão cirúrgico. E quando eu vejo aquilo, que é o seguinte, o processo de descoberta de quem você também tem que ter a coragem de dar os passos seguintes, né? Não adianta só, nossa, eu descobri algo, li um livro e aquilo vai transformar. Não, precisa dos passos. E aí aquilo parou minha vida, assim. Eu falei, comecei a olhar quem eu era, como eu era, onde eu estava fora de ordem.
uma desordem interna mesmo, e ali eu quis romper e dar um novo passo na minha vida. Eu falei assim que eu queria largar tudo, tipo, que eu tinha seguido até então. As empresas, elas faziam sentido para o meu marido. E, e eu falava, né? Eu estava naquele processo, tipo assim, eu tenho que deixar isso para o meu filho. E eu lembrava e eu esqueci disso. E aí eu relembrei, busquei dentro de mim que ele próprio, quando estava vivo, ele falava assim: tomara que ele queira seguir um caminho totalmente diferente disso. Eu estava ali fazendo um fluxo contrário, né? Tipo, carregando tudo aquilo para entregar tudo aquilo. E eu falei: não, a partir de agora, quem é a Isabela? Quem sou eu? Maravilha. O, você falou 2012. É. Então hoje, em 2025, temos 13 anos que você já tem essa afinidade, é, é, hoje como profissional, claro, mas como tudo começou, assim, qual foi o primeiro passo? Claro, eu acho que foi um curso, foi através de um Isso. curso, um treinamento, como é que foi o primeiro capítulo do Eneagrama na tua vida? Aí foi um curso em Belo Horizonte, até o meu irmão estava lá, e ele falou assim: Isabela, eu acho que eu estou fazendo um curso aqui que é o que você busca para sua vida. E eu, né, muito impetuosamente, né, tudo na minha vida é intempestivo, assim, eu vou, peguei um voo, cheguei lá, o curso já estava em andamento, eu fiz um bate-papo, assim, eu era o padre Eric, né, Aham. que tava ministrando o curso, e ele falou: não, você é tipo 8 PO. Pode entrar aí, que primeiro que você dá conta de absorver, e segundo que não tem dúvida de quem você é. E ali eu entrei e eu falei: cara, isso daqui tem tudo a ver comigo, é o que eu quero. Falou muito direto comigo, muito na minha alma, como um grande presente. E eu falei que eu queria, a partir daquilo, entrar, fazer a formação, entender, me entender. E aí aquilo foi tomando conta de mim mesma, assim, parece que foi entrando, fazendo sentido demais com a minha alma, com a minha vida. E a partir daquilo eu entrei, fui fazer a formação e tudo muito rápido. Sabe quando Uhum. aquilo tinha fluxo na minha vida? Eu entrei, fui fazer a formação, da formação as coisas já começaram a acontecer, os workshops, os atendimentos, e daí eu estou. É legal quando você coloca assim o teu aprendizado, né? Porque teus olhos brilham quando você diz assim: eu aprendi para mim. Em algum momento eu já comecei a clinicar, já comecei a ajudar os outros. Mas assim como aconteceu com você, o Eneagrama é uma ferramenta maravilhosa e a gente vai provar isso daí, você vai explicar detalhadamente, mas nesse primeiro momento, quando você percebe que isso daí se é bom para mim, em que momento a Isabela disse assim: poxa, eu consigo passar também isso para as outras pessoas, assim como foi bom comigo, assim como eu me localizei, em que parte do teu número isso daí tocou e disse assim: não, vai que a praia é tua e você consegue ajudar as outras pessoas. Isso tem muito da personalidade, né? O tipo 8 é um tipo 8 que ele assim, de uma forma engraçada e trágica ao mesmo tempo, ele Uhum. é um elefante numa loja de cristal, Hum. né? Então, assim, essa força, ela existe, ela é nossa. Só que essa força, ela só existe porque ela esconde um coração. E aí, na hora que você olha com o coração da alma, eu acho que é impossível, por exemplo, eu ser beneficiada da forma que eu fui e eu não olhar para o outro com compaixão, podendo Uhum. também ter esse processo interno lindo, revolucionário, que é um divisor de águas mesmo, e um novo olhar e uma superação de uma forma com muita compaixão, com muito respeito. Isso é muito lindo, que o Enneagrama nos propõe. E já que você deixou a bola quicando para mim, e eu entrando já pontualmente na questão do Eneagrama, na parte mais estruturada, né? E é claro, tem autoconhecimento, personalidades, orientações, né, e características profundas, né? Mas ele tem um lado também muito forte da espiritualidade, Sim, né? sim. Isso daí é algo que tem uma origem, inclusive, dos padres, né? Eu acho que tem uma grande parte, uma grande raiz isso daí. Só menciona um pouco dessa parte, porque o autoconhecimento, ok.
a parte física, cuidados, ok. Mas a parte espiritual ainda é um desafio, porque às vezes as pessoas confundem espiritualidade com religião. Sim. Né? Fala um pouco dessa parte espiritualizada, até para a gente, depois de fazer esse contexto, depois de colocarmos todos os temperos da mesa, a gente entra propriamente na receita. Tá. O Enneagrama é a junção da psicologia com a Uhum. espiritualidade. Sim. E a origem dele vem antes de Cristo, com os padres do deserto. Não são os nossos padres hoje, apesar da minha formação ter sido com a comunidade Shalom, né? Então, todo o meu aprendizado foi com a minha formação, foi com o Padre Domingos, e o meu curso, à época, foi com o Padre Eric. Mas ele não tem uma denominação religiosa. E ele, sim, nos busca levar-nos para a espiritualidade, que existe um Deus, né? A gente chama de Deus, a minha fé, a minha crença é católica, mas né, ela não delimita nisso, na espiritualidade, e um Deus que criou tudo. Se você pegar o símbolo do Enneagrama, ele tem 3 símbolos. Ele tem um círculo, ele tem um triângulo, e ele tem a hexade. São 3 leis embasadas. E à época, né, dos padres do deserto que levaram a essa junção. O círculo, ele vai nos levar à unidade de Deus, que existe um Deus uno que criou tudo isso. E que nós somos imagens e semelhança desse Deus. O triângulo, que é o que é um, se divide em 3. A gente pode falar, então, da parte espiritual, do Pai, Filho e Espírito Santo. A gente pode falar dos átomos, que é prótons, elétrons e nêutrons. Eu vejo Deus, eu vejo o homem, eu vejo a natureza, eu vejo Deus na natureza, no homem, e eles estão ali, né, intrínsecos. E a hexade, que ela fala muito forte no meu coração, que ela nos dá essa lei do movimento. Então, que nada é estático, que nós podemos nos transformar o tempo todo. Talvez hoje a gente acorde de um jeito e durma de outro. E isso nos faz um paralelo com o ciclo de cura, que é a cura do antibiótico, ela é feita com 7 dias. Ela faz os 7 dias da semana, que são 7, as 7 notas musicais, que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, numa oitava acima, mudando toda a melodia. Então, esse movimento, que nada é estático, e que Santa Teresa d'Ávila fala, inclusive, a gente está fazendo um projeto lindíssimo das moradas internas, que é um paralelo às histórias do castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, e que ela fala que a gente tem a nossa noite escura da alma. E que a gente não fica preso nisso, né? A gente passa por um período e depois a gente volta de novo. Então, essa inquietude nossa, ela é o paralelo total do Enneagrama. E quando você fala de noites escuras, é justamente aí que a pessoa tem que se permitir buscar soluções. Né? Você falou uma coisa importantíssima, que eu não posso deixar você continuar. A gente tem que fazer um ponto e vírgula. A pessoa tem que. Eu nunca vou poder querer pelo outro. Certo. Então, essa noite escura, você tem que vivenciar, e dela tem que surgir essa vontade de sair. E é justamente assim, a gente faz a nossa vivência hoje, no século XXI, a gente tem um cuidado muito, muito grande, né, com tristezas profundas, que é um sentimento, e com uma depressão, que é uma doença, né? Então a gente, muitas perdas, inclusive perdas necessárias, as pessoas tendem a não enxergar essa necessidade de abrir mão, né? Até rede social, né? Eu estou praticando agora, recentemente, eu não sabia o nome, eu só estava praticando, depois que eu aprendi o nome, eu batizei, o unfollow, né? Que você segue apenas aquelas pessoas que te agregam, né? Aquelas que não te agregam, você abre mão. E isso daí, acredito também, no teu dia a dia, né? Aquilo que soma a você, num traço de personalidade, num traço pessoal, você agrega. Aquilo que não agrega, ou você ignora, ou você simplesmente não dá sentimento. Entrando propriamente no Enneagrama, para você estar disposto a dar esse primeiro passo e aprender o que é exatamente.
Você tem que identificar sentimentos, se parar de se vitimizar, né? Eu acho que existem diagnósticos de vitimização, né? Até tem, na nossa geração, tinha a hiena que era o ó vida, ó azar, né? Ó céus. E a gente achava bonitinho aquela vitimização, mas em desenho animado. Mas hoje é importante, quando você entra profundamente no eneagrama, né? E se autoconhece, e você percebe aquilo que não te agrega, onde o eneagrama diz assim, toca em você, diz assim, ei, agora é contigo. É, é engraçado, eu vejo, né, a minha vivência. E isso, né? Nossa, acho que a gente vai ter que ter outros papos, né? É tão complexo e tão grandioso e tantas informações. Por exemplo, assim, quando a gente fala do instinto, que também tem, né? Não é só personalidade. O meu instinto é um instinto sexual, de conexão. Então, o que aconteceu comigo naturalmente, né? Eu estava lá no fluxo desse processo de querer também disseminar, né? Esse processo que foi tão importante na minha vida para o outro. Só que a minha conexão é maior. Então, a minha vida de consultório, graças a Deus, ela é muito fluida, né? Então, essa coisa de atender um a um, ele é muito impactante, muito forte no meu dia a dia. E várias pessoas entram lá e querem mágica, né? Tipo assim, nossa, então tá bom, porque eu faço blocos de 7 sessões. Significa que em 7 sessões você está pronto? Não sei. Talvez pode, sim, talvez pode não. Depende de você. E aí vira e fala assim, então aí vai estar tudo pronto. Depende de você. Então, o processo você pode absorver. Mas esse passo seguinte, ele é feito de forma decisiva. Eu preciso enxergar o impacto na minha vida e eu preciso querer muito. Porque o próprio processo da vitimização, ele... E aí você está preso dentro de uma personalidade, que a gente vai falar logo a seguir, ele é muito natural, né? A vitimização você também talvez pode ter ganhos. Você coloca todo mundo ali a seu dispor. De uma forma, as pessoas também ficam refém. E isso tem alguns ganhos, talvez, para quem está ali naquele processo. Ontem eu estava tendo o Gabriel, meu filho, ele tá numa fase nova de desafios e formação, vai consultar também, é seu colega nutricionista, e coincidentemente ontem a gente estava falando de processos, né, objetivos, metas, aí eu falei para ele, para lá, o sonho, você tem muitas coisas e de repente você colocando no papel fica mais fácil. Você tem que entender a diferença entre o objetivo, né, que é exatamente aquilo que você pretende ter como resultado, o objetivo é resultado, e o processo. O processo são metas. Eu quero montar uma clínica, mas para primeiro montar uma clínica, você precisa ter clientes. Né? Então, assim, você vivencia o processo. Eu quero emagrecer. Emagrecimento é resultado. Para você emagrecer, você tem que ir para uma academia, você tem que beber bastante líquido, você tem que se hidratar, você tem que ter uma alimentação regular. Assim como nesse encanto de palavras, o resultado do eneagrama é o autoconhecimento. Mas o processo para vivenciar, até porque você falou em 7 sessões, eu não sei se as 7 sessões tem a ver com os 7 dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá. Ou se... Trocado, né? A gente sempre vai aproveitar. Eu imagino que seja. Mas o processo do eneagrama, do aprendizado em si, né? Que para logo em seguida a gente chegar exatamente o que é 1, 2, 3, ele muda de personalidade para personalidade. De repente você fazer o processo do número 1 é diferente do número 9, do 2, do 8 e assim por diante? Sim, sim. A gente fala de energias, né? A gente tem as energias práticas, que talvez elas recebem e já querem agir, então tem um processo mais célere. Sim. A gente vai falar de energia emocional, a gente vai falar de energia racional. Então, cada um funciona de uma forma, e isso é maravilhoso, porque cada pessoa é única. Então, não adianta... E esse é o processo que nos convida à compaixão.
Sim. Não é porque eu tenho essa rapidez, essa agilidade, o negócio faz sentido na minha cabeça, que o outro vai ter a mesma pressa que eu tenho. Certo. E o outro é muito diferente. E isso nos gera reações. E se eu não sei compreender que o outro é próprio, por exemplo, assim, se eu chegar e falar assim, Marcelo, atrás de você tem um globo. Uhum. E você vai falar assim, você é louca, tem um touro. E a gente começar a rivalizar por isso, e que é uma óbvio, né? Que é Sim. óbvio, que é talvez um ponto de vista, o que vai acontecer? A gente vai ficar aqui. Sim. E o mais interessante é darmos as mãos e fazermos um movimento onde eu possa enxergar o touro e você possa enxergar o globo. Porque daí eu cresço, você cresce. Então, esse processo de compaixão, de se compreender, eu não entendo o outro primeiro, apesar de que olhar para o outro é muito mais fácil do que olhar para o meu umbigo. Uhum. O autoconhecimento, ele passa justamente por provocações, né? Muitas vezes a pessoa, ela tá vendada, né? E não quer enxergar certas condições verdadeiras, né? E você precisa ajudar a tirar essas vendas, né? Eu falo comigo, assim, experiências próprias. Eu tinha uma dificuldade muito grande de dizer não, né? Numa grande empresa que eu trabalhei, posso até dizer que esse não tenha sido uma das causas da minha saída dessa grande empresa. E hoje, fazendo toda uma avaliação de aprendizado a isso, eu percebi que o não também é a resposta, né? E as dificuldades que eu tenho justamente às vezes de dizer não, até para as pessoas que eu amo, né? De formas educadas, de formas justificadas, isso daí para mim hoje é super natural. Apesar de que naquele íntimo eu quero sempre dizer sim. Seja para esposa, seja para filho, seja... Mas, assim, pelo fortalecimento do meu autoconhecimento, eu começo a praticar o não. Simplesmente assim, né? Isso daí, para outros números que sejam, né, caracterizados por esse posicionamento também, é um desafio? Com certeza. Cada personalidade, ela tem seus desafios. Talvez alguns possam, eles podem dizer esse não, talvez de uma forma diferente, Uhum. né? E aí isso vai, né, das facilidades e das dificuldades. Para a personalidade 8, o não, como ela tá ligada ao coração, é uma pessoa assim que pode pecar, a gente tem um jeito mais dominador, de querer que seja do nosso jeito, e sempre a gente dá um jeito para esse sim, essa permissão. Só que às vezes na vida, o não, ele é o melhor para aquele momento, mesmo a gente não querendo dizer. Sim. É necessário. Então é um desafio, sim. Para alguns tipos de personalidade, para outros nem tanto, mas isso está intrínseco no jeito de ser da pessoa. Bom, eu vou tomar liberdade, até já que você começou a falar do 8, então vamos falar dos tipos. Especificamente, você falou essa característica do 8, né? É uma característica que eu me reconheço desde sempre, inclusive com qualidades e defeitos que eu procuro trabalhar, inclusive reconhecendo como defeitos, né? Que muitas vezes quando você reconhece seu defeito e tem o egoísmo de não corrigi-los, né? Até por você, né? Nem pensando no outro, por você mesmo, pelo bom equilíbrio, isso daí ele reflete muito mais não somente daquilo que você é e representa, né? Mas às vezes sombras e fantasmas que você carrega. Mas olha que legal. Eu só consigo dar o passo seguinte quando eu acolho a minha sombra. E qual é o que é mais comum acontecer? Eu negar. Então, eu quero negar, eu não quero olhar para aquilo, vamos para frente. Eu não consigo ir para frente se eu não acolher aquilo. Aquilo é meu. Eu sei exatamente quem eu sou. Eu sei a força que opera dentro de mim. Então, eu não posso negar, porque aquilo que eu nego, eu reforço. Então, eu acolho aquilo é meu, aquilo faz parte de mim, mas eu posso agir diferente. Aí, o agir diferente vai passar pela minha escolha de fazer. E aí, isso é difícil, mas você vai insistindo, né?
Porque você tem que insistir até aquilo se tornar talvez mais fluido. E aí você consegue. Aí é libertador. Aí a gente vai falar do nível, assim, de libertação mesmo, sabe? De evolução. Só que para isso, todos nós somos luz e sombra. Então, para isso, eu preciso acolher. Eu acolho a minha sombra e eu deixo brilhar a minha luz. Essa questão da sombra traz a falta de luz. A gente sabe disso, a gente, espiritualmente também falando, isso daí é conhecimento. Eu estou tentando me lembrar, quem foi, acho que foi algum professor de uma palestra da Casa do Saber, ele fez uma metáfora que eu achei fantástica e eu trago comigo. Que é quando você tem uma sombra, né, muito grande, né, seja ela de que tamanho for, eleva a luz. Né? Então, se você está em pé e se a luz está de lateral, a sombra certamente vai ficar maior que você. Mas quando você eleva a luz, a sombra vai continuar existindo, mas de uma forma muito suave ao teu redor. Isso daí é o controle do medo, é o controle das sombras que te acompanham em relação a essas mudanças que você se propõe a fazer? É o processo de autocontrole, né? A gente costuma dizer que nós somos adaptáveis. A gente é sobrevivente. Quando que vem a personalidade, né? Personalidade é algo muito ali da gestação aos 3 anos de idade. Então, grande parte dela da gestação. E então é algo, muitas vezes, que a sua mãe sentiu enquanto ela te gerava. E ela sentiu. Então, a pessoa sente, algo acontece na minha vida, eu sinto, eu ressignifico, eu dou a volta. Só que se a gente pensar no feto, se a gente pensar assim, nesse processo, ele recebe o sentimento, só que ele não sabe fazer. Ué, por que aconteceu isso? O que foi? Ele recebe o sentimento da mãe, ele está ali, né, linkado nesse cordão umbilical, ele recebeu o impacto. E o impacto ficou. Impacto registra. E a partir do momento que eu estou na vida, que eu entendo meu jeitinho de ser, eu passo a ser daquela forma. E aquilo, o processo, a gente fica aprisionado neste padrão de personalidade. Só que a gente é o todo. Só que a gente só sabe agir daquela forma. Sim. Com dor, né? Eu fui sonhado de uma forma, algo ocorreu que me aprisiona na personalidade. A personalidade é uma dor. E ali você desenvolve o seu jeito de agir perante aquela dor. Você desenvolve perante aquela dor. Aquela dor é uma sombra. Dores são necessárias, muitas vezes. Conscientes, né? Hoje, adulto, a dor me lapida, a dor me forja. E para um 8 é maravilhoso também isso. Então você pode aí conter aí na sua empolgação. Porque a gente é forjado e isso nos alimenta também. Só que o que a gente tem que entender nesse padrão é o seguinte, que essa máscara da dor, que ela foi moldada em nós, ela é necessária. Ela nos trouxe até aqui, mas ela não é absoluta. Então o que eu tenho que aprender é tirar essa máscara. A sombra, ela existe. Só que ela não me domina. Perfeito. Porque o processo do autoconhecimento sou eu ser maior. Aí é isso, igual você falou, né? Eu distancio e a luz suplanta. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, é administrado? Você manter certas, de forma teimosa, feridas, dores, e muitas vezes... Aí você se limita, né? E até me permito te dividir contigo mais uma metáfora. Eu tenho uma cicatriz no braço que eu, nos meus 17, 18 anos, fui achar de fritar pastel. Nunca fui bom de cozinha, então desde sempre fui... E ao tentar fritar pastel, aconteceu um acidente e o óleo da frigideira veio para o meu braço. Que até hoje tem uma cicatriz ainda, de forma suave, mas naquela ocasião, meu braço ficou totalmente... machucado e eu fiquei realmente com queimadura de 3º grau e doeu muito, muito mesmo, muito, muito. O tempo passou, hoje eu olho para ele e me lembro exatamente como aconteceu. E se eu for fritar pastel hoje, certamente eu vou ter o cuidado redobrado na época que eu não tive, né?
mas hoje não dói. Hoje é uma lembrança. É uma lembrança do que aconteceu. Sim. Pegando exatamente esse caso, que muitas vezes a gente tem como experiência, seja ela de vivência, de decepções, etc., as pessoas costumam carregar dores passadas e dependendo, é claro, de cada número dele. Aí, falando do 8, a gente já vai pular para o 1, aí fica a seu critério essa sequência numérica. Mas dores passadas, as pessoas, dependendo do tipo de personalidade, tendem a alimentar ou até mesmo tendem a manter vivas essas dores? A dor existe, né? Nós estamos na vida e eu gosto de falar que a vida é um coração batendo, né? Se a gente olhar um eletro, tem dias bons, dias médios, dias ruins, né? Todos nós. Então, todos nós iremos passar por dores. Todos nós carregamos as nossas cicatrizes. Isso é uma âncora. Aquilo existiu. Ela existe. Aquilo me lembra. Talvez eu passo algo agora que ela pode me tornar mais viva, né? Aquilo que para mim é uma cicatriz, é uma dor. Ok, existem sim personalidades que têm uma facilidade de ressignificar a dor. Então, por exemplo, assim, quando eu olho para trás e toda a minha história, eu poderia, por exemplo, me vitimizar. Só que eu peguei todo aquele limão e fiz a minha limonada. E hoje, quando eu estou, cada dia que eu saio do consultório, Marcelo, eu saio com o coração tão grato, porque o que me levou a estar na posição que eu estou hoje, de poder ser um canal de conhecimento para as pessoas, de novas formas de agir, foi exatamente as minhas cicatrizes, as minhas dores, que são reais, elas foram reais, mas eu decido fazer daquilo diferente, ter um novo olhar, porque eu tenho uma inquietude interna. Ela, né, tipo assim, ela ferve dentro de mim. E a vontade de dar a volta por cima. Por isso que eu falo, todo o processo de autoconhecimento, ele pode ser teórico ou ele pode ser reformulado, né? Eu falo assim, por exemplo, quando chega, né, casais assim, eu falo assim, não dá para colocar vinhos novos em odres velhos. A gente precisa, aconteceu um fato, aconteceu. Aquilo ali tem que ficar. Só que se eu decido caminhar a partir daquilo, eu preciso fazer tempo novo, odres novos. Eu preciso decidir por mim. E aquilo, ele só também me fez acordar para uma nova forma de agir. Então é crescimento. Só que isso passa assim, tem personalidades que vão ficar ali presas no vitimismo, encontrar um prazer também naquilo, de deixar muitas vezes as pessoas talvez refém de uma vontade, de um capricho, de uma dor, de um processo de vitimismo. Não que isso também a gente tem que olhar com compaixão. Claro que tem, é o que ela dá conta. É o que ela dá conta. Só que daí eu querer também estar na posição, porque a vida é uma via de mão dupla. Então, eu também posso decidir estar, ou eu também posso decidir não estar, quando aquilo está me fazendo mal. Aquilo me consumindo também de uma forma não construtiva. Só que aí vai requerer essa decisão. Então, tem pessoas, sim, tem padrões de personalidade, sim, que tem mais dificuldades do que outros. Fato. Isso daí passa um pouco pelo egoísmo intelectual, né? No sentido de dizer assim, é a minha dor, é o meu sofrimento, é a minha angústia. Você se depara em alguns momentos, depois de já ter diagnosticado, depois de já ter confirmado o tipo de personalidade, e que muitas vezes a teimosia pela mudança, pelo encontro, pelo seu autoencontro, isso daí é perceptível? Você consegue, assim, às vezes, sei lá, tive um trauma com meu pai, com um coleguinha da escola, com alguém, né, num passado, que bem passado mesmo, mas que essa cicatriz ainda me dá insegurança, me dá sombras, Sim. Né? E aí, assim, aproveitando até e fechando essa questão filosófica e literal que a gente tá fazendo,
Mas, por exemplo, número 1, eu até fiz uma colinha aqui. O reformador, perfeccionista, o ético e um forte sentido de meio entre o certo e o errado. O número 1, por exemplo, por esse perfeccionismo, ele sofre por não ter algo do jeito dele, por exemplo? É um tipo de sofrimento para ele? Tipo assim, é um rasgo. Tá louco, é quase neurótica, quase um toque. É. Sim, e sofre. A personalidade, ela é muito pesada. Uhum. Quando a gente está num processo, assim, fazendo, né, algumas experiências, assim, de estar dentro do tipo, a gente faz muito isso nos workshops, quando todas as pessoas, quando elas estão na personalidade, a personalidade é pesada. Entendi. Bom, aí já puxei o gancho do 1, mas assim, faz uma sequência do que seria as características e depois a gente volta a fazer um cruzamento, porque eu sei que tem as asas também, né? Tem asa, tem luz, tem sombra. Né? Então, assim, o número 1 tem essa característica. O número 2, na tua visão. Tá, vamos falar. Você quer que eu falo só de luz? Você quer que eu fale de luz e de sombra, o paralelo? Principais características no momento que eu, por exemplo, eventual 2, chego para você no teu consultório e você já saca na hora. Até pela tua experiência, você, talvez com 5 minutos de uma boa conversa, você vai dizer, é 2. O que você caracterizaria esse 2? Eu acho que seria o generoso, né? O atencioso. O tipo 2, ele tá sempre voltado para fora, sempre querendo agradar, sempre querendo fazer um elogio, né? Essa generosidade estúpida, aonde ele deixa de olhar para ele e só volta para o outro. O 3, por exemplo. O 3, uma vaidade, um aparecer, um ser, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que gosta de falar dela, de aparecer. O 4. Uma autenticidade muito própria, em alguns momentos se fazendo de vítima. É porque o 4 ele é bem delicado de falar, né? Em cada instinto, ele vai agir de uma forma, mas quando a gente fala assim, a grosso modo do Enneagrama, o 4 a gente vai colocar ele como a hiena. Ó vida, ó céus, ó azar, uma pessoa que está completamente voltada no passado e revivendo as coisas de uma forma mais difícil. O 5 diz aqui o investigador, inquisitivo, analítico, reservado, busca conhecimento. O 5, a gente vai ver aquela pessoa mais reservada, mais quieta, ela não tem uma necessidade de interação. Ele não tem necessidade. Então, assim, a gente está aqui, por exemplo, num jantar, ela está ali, está mais calada ou fica à parte. Ele tem essa necessidade, assim, de... Ele tem um mundo próprio, ele é um leitor, ele gosta de ficar mais atrás dos bastidores. O 6 seria o leal, confiável, ansioso, busca segurança e apoio. Sim, o 6 ele sempre vai buscar uma pessoa forte, que vai falar assim, vai. Então, porque a gente vai falar, né? Cada um faz um paralelo ao pecado capital, e o pecado capital apesar de serem 9, e serem 7 pecados capitais, são 9 padrões de Enneagrama, mas lá na origem eram 9 pecados capitais. Então, o medo era um deles. E por esse medo, ele precisa de alguém forte. Eu falo assim, não tem outra palavra. Eu falo que é de judiar. Porque o 6, ele é excepcional. Ele vai fazer tudo bem feito, ele é caprichoso, ele é inteligente. Só que ele se sabota o tempo todo, ele não acredita que ele é tudo isso, sabe? Uhum. Então, ele sempre precisa de estar com alguém que fala, vai que você vai. Aí ele vai. Então, se doa e fica na expectativa da segurança do algo, justamente ele precisa. A doação em busca da segurança do apoio. Sim. Número 7, o entusiasta. Alegre, otimista, espontâneo, busca sempre novas experiências. Eu acho que o entusiasta, a gente vê sempre as pessoas mais agitadas, né? Mais energizadas. Seria essa, mais ou menos assim, essa característica? Mais feliz, com um pouquinho de sem noção, sabe? Assim, porque não tem limite. Então, assim, a gente vai estar falando da gula. Então, o 7 está sempre feliz. Tipo... Tá um problemão. O 7 ele não olha para a dor. Então, ele arrumou um olhar que ele desvia daquilo. Ignora certas
situações e finge que não tá tudo bem. Para estar sempre tudo bem. O mundo tá acabando. Olha pra você ver que engraçado. Uma vez eu falando com uma pessoa de personalidade 7, ele tava com um problemão, tipo, a sobrinha dele tava assim num processo depressivo e ela tava mesmo péssima. E ele, imagina, não, isso daí porque vamos arrumar um namorado, não sei o quê. Aí eu falei assim, qual é a sua dificuldade de enxergar a dor? Ele falou, pra que sentir dor? É do tipo da pessoa que, abre aspas, vim pro mundo a passeio. Bem assim. Mas assim. Número 8, o desafiador, que falamos ainda há pouco de forma muito, muito profunda, mas assim, destacando, seria o forte, autoconfiante, assertivo, busca controle, autonomia. Pessoa que dá conta, né? Chegou e dá conta, determinado, obstinado, faz acontecer. Doa quem doer, né? Mas faz acontecer. Pacificador, número 9. Agradável, receptivo, busca harmonia e paz. O 9 ele não entra em bola dividida, sabe? Ele sempre vai tentar conciliar, tem muita dificuldade em ambientes mais ríspidos, inóspitos, né? Inóspitos, então ele sempre vai estar ali com um jeitinho de conversar, de conciliar, dando um jeito. Bom, dentro de todos esses aqui, aí agora justamente a gente vem nas asas, né? Eu até trouxe, até dividir com a Isa que a gente trouxe, existe aquilo que decifrando, né, o desenho do Enneagrama. Esse daqui é um livro Crescendo com o Enneagrama na Espiritualidade, do padre Domingos Cunha, que foi justamente um dos seus orientadores, juntamente com o padre... O padre Eric foi o primeiro que eu fiz o meu processo, né, o meu workshop, mas a minha formação foi com o padre Domingos. E eu te falo assim, até olhando fica mais fácil até pra gente entender o que são as asas, né, em relação ao desenho. Porque cada número puxa também em determinado momento ou situação característica do coleguinha ao lado, né? Quando a gente fala de asa no Enneagrama, a gente vai falar dos tipos vizinhos. Né? Então, eu gosto de explicar assim. O Enneagrama é como se eu tivesse... Sabe o burro que anda com aquele, né? Aquele que tapa o olho, né? Que ele tem aquela visão assim. Então, as asas, ela é um dos primeiros pontos de crescimento. A asa, a gente não pega as características da personalidade. A gente pega as características da luz, os pontos positivos. Então, a asa é o primeiro ponto de flexibilização da personalidade. Ela vai me ampliar da visão periférica. Então, se eu ajo olhando só para aquela câmera, a partir do momento que eu passo a desenvolver a minha asa, eu consigo enxergar isso e depois isso. Um processo da asa que é muito interessante a gente falar, que a gente fala de asa a partir de ponto de crescimento, é que a gente desenvolve né, a personalidade está ali nessa primeira infância ali, né, da gestação aos 3 anos, forma a minha personalidade. A asa desenvolvida, ela desenvolve na adolescência. Então, as características daquele tipo vizinho ao meu, ela passa a fazer parte da minha personalidade. E a outra asa, geralmente ela é a asa rejeitada. Eu vou precisar de consciência para escolher desenvolver aquela asa. Então é aquilo que do outro me irrita profundamente, geralmente está me servindo de espelho. Para aquilo que eu preciso também evoluir. E é tão profundo que eu fazendo uma cópia aqui, eu falei assim, o 8 tem asa no 9, no 1, aí eu fui olhar aqui o 9... No 9 e no 7. No 7, né? 8. São os tipos vizinhos, o 8 Isso. é 9 e 7. Aí eu falei assim, meu Deus, como a coisa realmente combina. Não tem para onde fugir. Eu vou aproveitando, a gente está caminhando aqui para o final, como você falou, a gente vai precisar marcar uma nova agenda para a gente aprofundar outros tópicos aqui. Vai ser um prazer. Mas eu fiz questão assim de trazer o livro, até porque os direitos autorais eu sou obrigado realmente a conceder, em especial nos prefácios, só para vocês terem uma ideia daquilo que é colocado por algumas pessoas
enfim, que são destaques na psicologia e na teologia aqui no Brasil. Mas alguns, por exemplo, uma religiosa, Teresa Cota, diz: para mim o Eneagrama favorece o autoconhecimento, a aceitação de si, o desejo de crescer continuamente e o aperfeiçoamento das relações interpessoais. Pedro Bezerra, membro da Academia de Ciências Sociais, diz, do Ceará: o Eneagrama verdadeiramente põe-nos diante do mapa de nossa identidade, em atitude de construção do mundo. Afinal, não somos apenas seres de constatação. E tem mais alguma? Eneagrama é, na verdade, uma mediação do espírito com uma resposta aos sinais dos tempos. Irmã Luzia Góes. O Eneagrama funciona com uma lupa e de grande aumento, capaz de evidenciar as feridas da alma que, não cuidadas, se infectarão e contaminarão o espiritual, o físico e assim por diante. E, por último, temos a Lúcia Mara, psicóloga e psicoterapeuta. A minha experiência com o Eneagrama deu-me forças e coragem para buscar minha essência. Ajudou-me a ver que tenho imperfeições, mas também tenho potenciais. Para quem tiver oportunidade de ler o livro, leia, mas também você tem um seminário, né? Um treinamento, um curso, workshop. Fala pra gente, até, Lu, depois a gente passa os destaques aí com relação a datas. Fala pra gente como é que vai ser o workshop, a tua programação, quando vai acontecer. O workshop ele acontece em 2 dias. É um mergulho para você ter esse primeiro contato com o Eneagrama de forma inteira, né? A gente fala da origem das personalidades, a gente fala dos processos de crescimento, luz, sombra e asas, tudo isso, todo esse universo. Então, ele é sábado e domingo, a gente faz ali no Hotel Intercity, e das 8 às 18, no sábado e no domingo, e é um convite. Eu falo assim que quem quer dar esse passo para esse processo de autoconhecimento, para esse processo de compreender você e, por consequência, o outro, é maravilhoso. E quando a gente dá esse passo e aquilo faz sentido, aí a gente quer beber mais água. Maravilha. Lu, eu vou te pedir a gentileza, me dá a gente está caminhando para os minutos finais, Isa, e a gente tem um protocolo que não é um protocolo tipo assim, milenar. Tá. Não é um protocolo milenar, mas é um protocolo que a gente adotou como profundo carinho de registrar como um presente a sua presença. No episódio 8, Marcelo. Episódio 8. Tem alguma coisa subliminar explícita? Foi de forma dolosa, garanto para você. E isso daí a gente determina como uma regra para a gente. Isso daqui é a nossa caneca, que também leva a nossa logomarca do programa de qualidade Vida Segura, que é a nossa idealização do podcast, né? E um mimo, que é o nosso chaveirinho. Do podcast. Eu digo sempre, quando você carrega esse mimo de forma com uma boa recordação, que ele possa simbolizar energia de tudo aquilo que a gente produziu aqui, que é a nossa fonte de energia, que é boas informações. E para a gente finalizar e fechar com chave de ouro, a gente sempre pergunta para o nosso convidado, a nossa convidada, o que é uma vida segura para Isabela Giroto? Vida segura, falando, né? Primeiro, de contratar e conhecer Marcelo, né? Obrigado, muito obrigado. E conhecer um tipo 8 na vida, eu acho que é algo bem, bem bom, né? Bem necessário. Mas vida segura é, primeiro, eu saber quem eu sou. Né? Quanto mais eu souber quem eu sou, das minhas limitações, dos meus anseios, eu posso dar o passo seguinte com mais segurança. Eu posso caminhar à frente, caminhar mais longe, né? E ter tudo isso ao lado. Uma vida segura é você fazer boas escolhas, a vida é intencional também, você escolher quem estiver ao seu lado, escolher pessoas as quais possam me influenciar.
que com certeza a gente caminha com mais segurança, mais longe, fazendo essa conexão, né, de relacionamentos e rumo ao futuro. Maravilha. Muito obrigado. Uma gratidão enorme. Você não imagina o conteúdo que a gente conseguiu formar aqui, e ficou muito mais ainda para a gente falar, mas eu tenho certeza que a gente conduziu de uma forma bem direcionada, e se as pessoas tiverem um pouco de curiosidade, seja você que está nos assistindo, seja pela leitura, seja em participar do workshop, seja em trocar ideias sobre esse tema, é profundo o autoconhecimento. Que assim como a gente conversando aqui, é um assunto que nos alimenta de forma super positiva em relação ao caminho que você tem que seguir. Porque autoconhecimento é escolha. Então você escolhe aquilo que é o melhor para você. E é isso que o Vida Segura se permite a fazer, né? Da nossa história, como nasceu e como está crescendo o nosso podcast, trazendo profissionais da área que falam com seriedade, com profundidade, com conhecimento e com profunda cortesia a gente dividir e compartilhar com a nossa comunidade. Isso daí é que nos engrandece. Então, mais uma vez, Isa, meu super obrigado. Vamos marcar, talvez, não vou esperar o episódio 88 para coincidir o 88, mas vamos marcar uma próxima oportunidade. Tenho certeza que acho que dentro das páginas do autoconhecimento você tem muito a agregar para a gente, para a nossa comunidade. Obrigada. E vai ser um prazer. E para você que nos assistiu, com certeza leva o nosso carinho, o nosso abraço e a nossa mensagem, que com certeza no próximo episódio a gente vai trazer mais uma boa conversa, uma vida segura, tranquila e de sucesso. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.